eu descobri a endometriose sentindo uma dor gigante, eu desmaiei no box, isso foi no meio da pandemia, não sabia o que era, achei que era, enfim, era pedra no rim. E fui pro hospital, chegando lá, tinha um cisto hemorrágico e uma endometriose. Eu fiquei muito desesperada, sem saber o que fazer e com medo, porque é uma doença, endometriose, precisa ser investigada. É uma doença silenciosa, porque muitas mulheres sentem dor e não sabem que pode ser endometriose. E aí eu fui também investigar um pouco com a minha psicóloga e tudo mais, e com a minha vida pessoal e sexual também. E eu senti já muitas dores nas relações sexuais, tinha muita cólica, então muita coisa relacionada com o útero, e que eu achava que era ok, mas não é. Então, sentir dor não é normal. E aí, quando eu descobri a endometriose, que foi no meio da pandemia, tem aquela confusão de máscara e tudo mais, e Covid, eu comecei esse tratamento com uma pílula, que foi o caminho mais rápido do momento. E aí, depois eu ia decidir o que eu ia fazer, se ia precisar ou não operar. E logo me veio a dúvida: meu Deus, será que eu vou poder engravidar um dia com esse foco de endometriose forte? E aí, enfim, a questão da mulher ela é tão grandiosa que eu digo que nenhum homem vai entender a complexidade feminina, porque são muitas camadas, além de muitos hormônios e muitos caminhos, né, possíveis. Você vai a vários médicos e cada um tem uma opinião sobre isso. É muito pessoal a sua escolha. Eu decidi tratar com a pílula, né, a pílula realmente ela me controlou durante muito tempo para que eu não precisasse operar. E aí eu decidi congelar depois de ter terminado o meu relacionamento. Talvez pensado em ser mãe em algum momento. Eu sempre tive vontade de ser mãe, mas eu nunca tive um relacionamento que me despertasse isso. Porque eu, nesse momento, não quero ser mãe solo, mas penso que gostaria de ter um relacionamento saudável, de parceria e de divisão, enfim, que é isso, né? Se relacionar é também uma complexidade. E aí eu decidi congelar, mesmo tendo endometriose, antes de operar. Então, eu não precisei operar correndo, mas tem muitas mulheres que precisam operar, o que é muito delicado, porque mexe muito com o útero. Isso pode até piorar a situação da questão da maternidade futura. Mas eu não precisei, consegui congelar, deu tudo certo, fiquei extremamente nervosa, ansiosa, não sabia se ia dar certo ou não. Fiquei com medo de repetir o processo, porque muitas mulheres falaram que repetir é muito doloroso e mexe muito com o nosso emocional. E eu brinco, eu tô emotiva, então assim, eu vou lá e vou chorar. Mas eu brinco que, despertou em mim, talvez, uma vontade muito grande de ser mãe. Algo que não tinha despertado antes tão forte. Eu tinha a ideia que um dia eu gostaria de ser mãe, mas eu não tinha a certeza. E talvez agora, com o congelamento, eu tive a certeza de que eu quero ser mãe. E esse foi meu processo, então pude falar com várias mulheres nas redes sociais e me conectar com essas mulheres que estão tentando não só engravidar, mas também estão tentando congelar, porque depois do processo de congelamento você depois tem um processo de FIV, né? Então, se eu for usar realmente esses óvulos, eu vou precisar fazer FIV, que é o processo de ter o espermatozoide com a junção do meu óvulo e isso ser implantado em mim e aí gerar um filho, ou eu posso tentar naturalmente, né, e ver se é possível. Eu tô com 34 anos, então acredito que sim. Mas, você entende? O mundo da mulher é muito, muito doido. É lindo, foda, mas é muito doido. Eu sou muito determinada, eu e Ana, em tudo que eu quero fazer e que me proponho, tá? Seja no meu trabalho, na minha vida pessoal, com a minha família, eu pego e faço. Sempre fui essa pessoa, desde sempre. Nunca esperei que as coisas chegassem até mim, principalmente trabalho. Mas eu sou uma super amiga e uma super filha e que eu tô ali realmente presente. Eu sou uma pessoa presente na vida das pessoas que eu amo. E aí isso ficou muito mais forte, como se eu quisesse abraçar todos e querer estar com essas pessoas cada vez mais. Mas ao mesmo tempo também, em contrapartida, o pós do congelamento me deixou um pouco no casulo, como se eu quisesse renascer, como se eu quisesse entrar dentro de mim pra, sei lá, ser uma nova Ana. E eu acho que é um pouco isso que acontece pós, porque você tem a falsa sensação de que você tá gerando uma criança e não tem esse feto, né? São hormônios que mexem muito com a sua cabeça, então...
E aquilo ali vai saindo, e vai dando um esvaziamento. E você fica tipo, ai, queria, mas não tem. E aí eu fiquei triste, sabe? Tipo, fiquei triste. Fiquei assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, porque eu não tenho mais isso, sabe? Eu tinha isso tava me confortando, tava me deixando feliz, eu tava bem, eu agora não tenho mais. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei quase grávida de 3 meses, uma barriga bem considerável, por conta das injeções, eu fiquei com um seio muito grande, tinha até líquido no seio. Então você imagina que loucura é o corpo de uma mulher nesse momento, que tá preparado pra ter um filho, mas não tem um filho. Então, o dia do congelamento eu tava bem, foi engraçado, porque eu acordei e eu tava no Rio, eu fiquei na casa da minha mãe, e a minha mãe tava bem, acho que a minha mãe tava mais nervosa que eu. Minha mãe acorda falando e gesticulando, e vamos, isso e aquilo, vai dar tudo certo e tal. Só que ela fala pra mim, mas ela fala pra ela mesma, né? Então vai dar tudo certo, eu tô com você e tal, já deu certo. E eu falei, mãe, eu quero te pedir uma coisa, por favor, faça silêncio. Eu tô ouvindo um mantra. E eu estava com o fone ouvindo um mantra, porque eu falei, eu quero estar numa sintonia tão tranquila e tão de boa, assim, sem ficar muito ansiosa, porque vai dar certo, eu sei que vai, eu sinto que vai. Mas, mesmo você fazendo todo esse tratamento super específico e bem feito e tal, você não sabe o que vai acontecer na hora, você não sabe quantos óvulos você vai pulsar. Então isso dá muita insegurança e muito... medo, né? Medo do que vai acontecer. E aí, quando eu descobri que a gente conseguiu funcionar 12 mesmo, saudáveis, tipo, eu fiquei muito feliz, mas na hora eu não consegui nem chorar, eu tava também anestesiada, grog, e eu fiquei chocada. Mas é isso, eu sinto que eu consegui fazer o que eu planejei, sabe? O que eu tracei, foi bem sucedido, deu certo. Mas também queria me conectar com essas mulheres que talvez não conseguiram e que estão no processo de tentar, porque é muito frustrante quando você tenta algo e não dá certo. Assim, parece que o mundo cai, literalmente. E aí você começa a repensar tudo e você fala, nossa, será que é realmente pra mim? Será que eu vou ser mãe mesmo? Será que é pra eu ser mãe? E tipo, por que ser mãe, né? Quem disse que eu devo ser mãe? Quem disse que eu preciso gerar alguém? Quem disse que eu devo continuar essa história da minha família e dessa minha árvore genealógica? Quem disse, né? Quem determinou isso? Ninguém. Escolha. Você pode ser mãe ou não. Eu espero sempre que as coisas possam dar bom. Eu sou bem positiva. Mas eu não achei que eu fosse mexer tanto no meu psicológico a ponto de eu ficar triste, tipo, muito reflexiva. E não querendo que a barriga tivesse saído de mim, sabe? Era como que, tipo, eu queria essa barriga, eu queria que ela aumentasse, eu queria gestar, sabe? Fiquei com vontade de dar vida a um outro ser. E vai batendo na porta a idade também, isso conta muito. A gente vai ficando mais velha e vai falando, nossa, a vida é muito mais do que isso aqui, sabe? Do que, sei lá, trabalho e eventos e conquistas materiais. Você fica tipo, nossa... sei lá, dar amor, dar afeto, criar alguém é muito difícil, mas é muito lindo, muito mágico. O fato de eu ter voltado pra minha casa em São Paulo e eu moro sozinha, então a sensação de estar sozinha, sem alguém ali me ajudando e cuidando de mim, acho que foi um ponto difícil de voltar à realidade, né? Voltamos à realidade, sendo que meu corpo não tá igual, sendo que minhas sensações não estão iguais. Muitos pesadelos e pra vocês terem uma ideia do processo mesmo, eu fiquei com uma azia, eu não conseguia beber água, eu fiquei com todos os sintomas, como se realmente, eu tenho 4 amigas grávidas agora nesse momento, e elas falaram, meu Deus, eu fiquei exatamente assim, tipo, e é isso, eu acho que eu fiquei grávida, literalmente grávida, sem estar, mas... Quando eu voltei pra casa, eu tive um choque de realidade, não só porque eu tava no Rio de Janeiro, tem um clima muito diferente, de praia e tal, de clima mesmo, né? E você volta à vida. Vamos lá, Ana, vamos lá. Trabalho, enfim, estudar personagem, testes e projetos, e meu projeto individual, tudo meu voltou, vamos voltar à vida. Cuidar da casa, cozinhar, tudo isso, né, que eu tinha antes, né, de ter isso, mas não sei, parece que ficou um vazio em mim. Ficou, e a gente brincou, mas eu falei com o meu psicólogo que é tipo um síndrome do ninho vazio, quando o filho vai embora, ou quando você pare e de repente você não tem mais nada dentro de você, e você fala, meu Deus, tipo,
Tipo, eu tinha alguma coisa dentro, assim, gerando. Todo mundo fala que é muito macho, é muito foda, né? E eu senti real. E aí me bateu esse lugar da tristeza, de não ter tido de fato, sabe? E aí eu falei, cara, se eu tivesse um parceiro foda nesse momento, com o mesmo pensamento que eu, com a mesma construção, com uma estrutura que eu gostaria, que eu quero ter, eu teria engravidado mesmo. Teria realmente realizado esse desejo. Eu não acho sonho, mas é um desejo de ser mãe. Porque a maternidade é pra toda a vida. Então não é aquele momento só de estar grávida, é pra sempre. 2 dias eu fiquei na cama. 2 dias. Eu só levantei pra comer e tomar banho. Aí eu falei, será que eu tô depressiva? E aí eu compartilhei nas redes e eu vi que muitas mulheres tinham passado por isso também. E outras passaram por coisas bem piores. E aí eu percebi uma coisa. Muita gente não diz sobre o pós. Muitas mulheres não falam sobre o pós. Que é pra talvez não assustar as que vão começar o tratamento. Mas, gente, me diz, qual é o tratamento que você faz na vida que não tem prós e contras? E meu médico falou, Ana, até o seu primeiro ciclo menstrual, você vai, querer matar quem passar na sua frente, você vai voar. E eu fiquei um pouco assim. E aí, graças a Deus, eu menstruei. E agora, eu tô voltando ao meu corpo, voltando à atividade. Até mesmo na forma que você tava falando dentro do WhatsApp, você sempre mandava bom dia. Mentira! E aí agora, nas 3 últimas semanas, você tem mandado bom dia. Eu tô muito seca! Super seca. Super seca, e realmente. Alguém mais tinha percebido isso? Tem, né? Meu amigo, eu vi que eu falo com ele todos os dias. Minha mãe já sabe, tá de TPM, porque às vezes eu tô, sim, ok, obrigada, boa noite. E os porteiros aqui de casa também perceberam, Ana, tudo bem? Só tô calada, menos, não quero falar. De forma resumida, o pós. Medo. E renascimento. Acho que o medo, ele me deu sobre as minhas novas sensações, o que eu tava sentindo, medo de não saber lidar com o novo, medo do futuro, medo de como meu corpo ia ficar, porque eu ainda tô em processo de transformação, eu ainda não voltei no meu 100%, mas eu fiquei com medo também de estar grávida e de não conseguir dar conta se eu estivesse grávida. Olha que loucura, eu queria estar grávida, mas eu fiquei com medo de ficar grávida e não saber, eu não consegui lidar. Porque eu acho que assim, ninguém tá pronta pra ser mãe, simplesmente acontece, você é obrigada a estar pronta. E o renascimento, eu me sinto outra, como se eu tivesse vindo de uma outra dimensão, assim, um pouco, parece que alguma coisa mexeu mesmo internamente, eu fui mexida, tanto que a possibilidade de eu ficar com alguém ou me relacionar sexualmente agora é completamente impossível, porque é como se eu estivesse me resguardando, assim, meu corpo foi mexido, meu corpo foi alterado. Isso vai daqui a pouco se normalizar, mas nesse momento eu tô bem ríspida, um pouco mais árida, um pouco mais seletiva. E é isso, acho que eu senti muitas coisas novas. Então, a partir do que eu fiz, a partir do que eu vivi, veio essa nova Iana, esse renascimento.